Olá! Bem-vindo à nossa série Os 12 Apóstolos de Jesus. Hoje vamos falar de André, o conector humilde. André, irmão de Pedro, aparece nas narrativas como um homem discreto, porém essencial. Trouxe pessoas a Jesus, abriu portas e representou o perfil do discípulo que conecta. Sua história nos evangelhos é pequena em volume, mas grande em significado. O encontro inicial, do Batista a Jesus, André surge nas primeiras cenas do Evangelho de João como discípulo de João Batista. Ao ouvir o testemunho sobre Jesus, seguiu-o e passou o dia com ele. Depois correu para anunciar a descoberta a seu irmão Simão. Vemos no livro João, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 42. No dia seguinte, João tornava a estar ali, e 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus que andava ali, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde pousas? Disse-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde ele pousava, e ficaram com ele naquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles que ouviram de João e seguiram a Jesus. Encontrou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E conduziu-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que se interpreta Pedro. Uma observação importante aqui: André é apresentado como o primeiro a reconhecer e anunciar Jesus como Messias. Sua ação de conduzir Pedro revela seu papel de facilitador relacional no início do movimento. Conheça o seu perfil social e cultural. André vem de Betsaida e trabalhava como pescador, integrando a comunidade galileia com influências helenísticas. Seu próprio nome é grego, Andréas, sugerindo contato cultural mais amplo. Era irmão de Simão Pedro e partilhava com ele a vida de trabalho e rede. Notas culturais. Nome grego indica abertura cultural e possível familiaridade com ambientes helenísticos. Como pescador, tinha rotina de trabalho duro, experiência em colaboração e dependência de ciclos naturais. Agora veja os momentos nos evangelhos: presença discreta, intervenções pontuais. André aparece em cenas-chave mais por atos do que por discursos. Veja os exemplos notáveis. Leva Pedro a conhecer Jesus, no livro de João, capítulo 1, versículo 41 a 42. Apresenta ao Senhor um menino com 5 pães e 2 peixinhos antes da multiplicação. João, capítulo 6, versículo 8 a 9. Apresenta ao Senhor um menino com 5 pães e 2 peixinhos antes da multiplicação. João, capítulo 6, versículo 8 a 9. Apresenta ao Senhor um menino com 5 pães e 2 peixinhos antes da multiplicação. João, capítulo 6, versículo 8 a 9. Ajuda a levar gentios que queriam ver Jesus. João, capítulo 12, versículo 20 a 22. João, capítulo 6, versículo 8 a 9. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto entre tantos? Nota: André apresenta recursos disponíveis, imaginando a possibilidade de serviço coletivo. Seu gesto antecede o grande milagre, marcado por iniciativa prática. João capítulo 12, versículo 20 a 22.
e havia alguns gregos entre os que subiam a adorar no festival. Estes, aproximando-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, rogavam-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi e disse a André. André e Filipe foram e disseram a Jesus. Uma observação importante aqui: André é figura de ligação entre culturas. Os gregos buscam Jesus, e por meio de André e Filipe, ambos de Betsaida, conseguem contato com o Mestre. Veja em Atos e a comunidade primitiva. Nos Atos, André é mencionado apenas nas listas de apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 13, e não assume papel retórico como Pedro ou Paulo. Esse silêncio literário, porém, não significa ausência de atividade histórica. A tradição patrística e fontes apócrifas apresentam André como missionário ativo na vasta região oriental do mundo greco-romano. Referência bíblica. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 13, lista André entre os apóstolos que se reuniram após a ascensão. Tradição sobre missão e martírio. Fontes patrísticas e hagiográficas colocam André pregando na Trácia, na Escítia e na Grécia. A tradição mais difundida situa seu martírio em Patras, Acaia, onde, segundo relatos tardios e edições hagiográficas, foi crucificado em uma cruz em forma de X, crux decussata, hoje conhecida como Cruz de André. Nota histórica. Essas narrativas são extra-bíblicas, porém refletem memória comunitária e a sua devoção. Sua historicidade é debatida, mas influenciou fortemente cultos locais como veneração em Constantinopla e Patras. O traço de personalidade e legado. André transmite imagens de humildade, iniciativa discreta e habilidade para conectar pessoas a Jesus. Não é o orador público, nem o mártir mais narrado, mas o apóstolo cuja ação prática abriu espaço para encontros decisivos. Aqui fica um resumo interpretativo. Humilde facilitador. Traz outros a Cristo sem buscar destaque. Prático. Identifica recursos e oportunidades. O menino dos pães. Cruz cultural. Por seu nome e atos, simboliza ponte entre judeus e gentios. Achamos o Messias. André anuncia antes de Pedro e representa o anúncio em primeira mão. João capítulo 1, versículo 41. Aqui algumas passagens recomendadas para estudo. Chamado junto ao mar. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Testemunho de João e apresentação do Messias. João capítulo 1, versículos 35 a 42. O menino e os pães. João capítulo 6, versículo 8 a 9. Gregos que buscam Jesus. João capítulo 12, versículos 20 a 22. Listagem dos apóstolos. Está em Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19. Também no livro de Lucas capítulo 1, versículo 13. Observação editorial. As informações sobre missão e martírio de André provêm de tradição patrística, Eusébio, Atos Apócrifos, Hipólito. Você acompanhou conosco mais informações sobre o apóstolo de Jesus, da nossa série Os 12 Apóstolos. Continue com a gente e conheça um pouco mais sobre os 12 homens que conheceram a Jesus e que, através deles, alcançaram o mundo a conhecer o Evangelho de Cristo.